Vamos falar hoje um pouquinho de florais e vampirismo, né? O que é esse vampirismo e como é que a gente trabalha isso. Vamos falar hoje um pouquinho de florais e vampirismo, né? É um tema que eu gosto bastante. E eu recebo muitas pessoas que não entendem, né? O que é esse vampirismo e como é que a gente trabalha isso, né? Com os florais, embora a gente também, claro, utiliza outras tantas ferramentas. Primeira coisa, né? O que é um vampiro, partindo do entendimento, né? De energia, né? E aí, primeiro, talvez a gente tenha que entender o que é energia, né? Tudo é energia, né? Matéria é energia condensada. A grande questão é que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres viventes, em termos de consciência, em termos de percepção, nós geramos energia. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, palavras, expressões, sentimentos, enfim, mesmo quando a gente fala de sensações são reflexos, né, daquilo que a mente, as emoções acabam trazendo, e a gente pode dizer que, à medida que a gente evolui, a nossa consciência também é um mecanismo, né? A nossa consciência também é um dispositor de energia. Então, o que acaba ocorrendo é que todos nós produzimos energia, todos nós interagimos com o meio comum em termos de energia, e de alguma forma, mesmo quando a gente está dormindo, o cérebro, né, está trabalhando e a gente está tendo um reflexo das experiências, das sensações, dos condicionamentos, enfim, das nossas percepções em relação ao dia a dia, ao cotidiano. Ponto. Até aí, ok. A grande questão é que quando a gente fala de vampirismo, a gente pode entender que, vou dar um exemplo aqui, talvez fique mais claro, né? Talvez você possa parar para identificar uma situação da seguinte forma. Imagina que você chega num banco, ou você chega, enfim, às vezes numa padaria, ou enfim, num local de comércio, né? E você está lá, enfim, você está naquele ambiente e alguém começa a falar, e muitas vezes você sente que aquela pessoa falando repetidamente e usando a força da voz e naquele processo de estar querendo se afirmar e querendo provar por meio da fala dela que aquilo que ela está falando é o que está correto, é o que está certo, e é assim que funciona, e aí você sente que aquela fala começa a te incomodar ou começa a te desestabilizar e você sente que de repente aquela pessoa está falando e está tentando atrair, né? Mesmo que ela não perceba isso, até porque ela pode estar funcionando como um vampiro inconsciente, mas você percebe que no meio daquele processo ela começa a atrair a atenção das outras pessoas, né? Começa a atrair quem está ao redor, começa mesmo não querendo ouvir a pessoa, começa direto ou indiretamente a sentir a presença daquela pessoa. Então a gente pode dizer que isso é um tipo de vampirismo, e isso ocorre a partir do momento que, numa determinada frequência de fala, sobretudo se você começa a se sentir incomodado com aquilo, né? Isso não deixa de ser um tipo de vampirismo, né? Isso não deixa de ser
uma forma, um modo de tentar prender as pessoas na energia, né, na energia dela, e aí essa pessoa verbalizando e disparando aquela sensação de incômodo, ou talvez aquela sensação de raiva, ou aquela sensação de aflição, né, vai trazer um pouco esse aprisionamento. Então, naquele momento que a gente fica aprisionado naquela frequência, naquela reverberação, a gente perde energia, né? Claro que algumas pessoas têm o bom senso, têm a percepção de que, opa, eu não quero estar aqui, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero estar nesse campo de sensações. Eu me dou conta que a fala dessa pessoa me incomoda, que é uma coisa que me prende, ou é algo que me traz, sei lá, simplesmente um sentimento ruim, e aí eu saio daquilo. Né? E isso ocorre, sobretudo, quando as nossas frequências são a nossa vibração é muito diferente da vibração, da frequência daquela pessoa que está tendo aquela manifestação. Né? Mas, de outra forma, a gente também pode dizer que em muitos aspectos, tem gente que se identifica com isso, tem gente que gosta, às vezes, dessa fala, às vezes, dessa representação. Tem pessoas que estão tão habituadas com o processo de vampirismo que elas se permitem ser vampirizadas e elas nem sabem que estão sendo vampirizadas, que estão sendo monopolizadas dentro da consciência delas, né? E na verdade, na inconsciência, porque pessoas que gostam disso estão vibrando um nível de inconsciência, na verdade. Então, nesse aspecto, nesse único exemplo aí, a gente já tem uma situação de vampirismo e que acaba ocorrendo, sobretudo, por conta, né, muitas vezes, da energia dessa pessoa ou dessa circunstância, onde tem alguém emitindo uma dada vibração, uma dada frequência, e essa frequência da fala, essa frequência dessa projeção mental dessa pessoa, primeiro, né, acaba, podemos dizer, hipnotizando algumas pessoas, né, ou de outra forma, disparando um sentimento de aflição, uma sensação de raiva, ou algo nesse sentido, e gerando desequilíbrio nas pessoas ao redor. E essa pessoa está fazendo o quê? Consciente ou inconscientemente, ela está se alimentando da energia do meio circundante. Né? Não deixa de ser. É um vampiro, né? É uma pessoa que tem um processo de vampirização. Então, quando a gente identifica alguém com esse padrão, quando a gente percebe alguém com essa característica, é alguém que tem uma veia, né? Alguém que tem uma emissão de onda, de frequência, aonde quem entra nessa malha frequencial acaba perdendo energia. Né? E tanto que uma das coisas que vocês podem observar é que muitas vezes quando você fica na presença de uma pessoa que sobretudo quando é uma situação forçosa, né? E aí você fica na presença dessa pessoa, muitas vezes depois de 2, 3, 4, 5 minutos, você começa a sentir um certo cansaço, você pode sentir uma dor de cabeça, você pode sentir até uma dificuldade, às vezes, de pensar, né? Um pouco mais raro, mas pode acontecer até um enjoo, pode acontecer, enfim, alguma sensação com certeza desconfortável. E você também percebe, quando você sai da frequência, quando você sai da presença dessa pessoa, é muito provável, é muito comum que você se reestabeleça depois de alguns minutos, ou depois até de algumas horas, dependendo do quanto você perdeu de energia, você consegue se restabelecer. Mas a gente precisa dizer que nós somos vampirizados
a vida toda, o tempo todo, né? Porque isso também acontece, isso também ocorre, por exemplo, às vezes ao ver um noticiário na TV, às vezes ao escutar uma notícia no rádio, às vezes vendo um filme, às vezes simplesmente mais raro, né? Mas pode até acontecer dependendo da frequência do livro que você está lendo, né? Então, dependendo da informação que você tá acessando, isso também pode acontecer. A gente pode perder energia de várias formas diferentes. Então, o que ocorre, o que acontece? A gente tem algumas tantas receitas, a gente tem algumas tantas metodologias, claro que de pessoa para pessoa, de terapeuta para terapeuta, de grupo para grupo, a gente tem formas de lidar com essas questões, com essas coisas ligadas ao vampirismo. Então, quando a gente pensa nos florais, existem alguns florais para isso, né? Muitos até, pensando nos florais de Saint-Germain, talvez os dois mais comuns sejam aí, a princípio, o Allium e o Carrapichão, né? Que vão trabalhar essas frequências, né? O allium, né, que vem da flor do alho, sobretudo, né, que expulsa, né, que afasta, é um desobsessor, né, ele altera a frequência, ele altera a vibração, ele corrige, né, a frequência do entorno, então ele ajuda a dissipar esse campo de influência dos vampiros e dessas pessoas ou mesmo dessas informações que trazem a perda de frequência de energia, e de outra forma também a gente tem aí o carrapichão, que é um floral específico para os processos de vampirização, que a gente dá tanto para pessoas que têm essa frequência do vampiro, quanto para as pessoas, sobretudo, que acabam estando em ambientes, ou em situações, em circunstâncias onde elas são vampirizadas. E a gente pode dizer que bom ou ruim, muitas vezes, um outro exemplo aí, né? Às vezes a gente é vampirizado dentro do próprio relacionamento afetivo, né? Dentro do próprio casamento, né? Às vezes a gente é vampirizado até pelos filhos, né? A gente é vampirizado por tudo, né? Por quê? Porque cada um de nós está numa frequência, cada um de nós está numa vibração, e com certeza não tem quem ande apenas num único eixo, numa única egrégora ou numa única onda, né, de energia. Então, o que ocorre é que todos nós transitamos nos mais variados ambientes, todos nós nos relacionamos com diversas fontes diferentes de energia, e a grande questão é o quanto a gente tem consciência, o famoso orai e vigiai, né? Então, o quanto a gente consegue observar, né, orar, né? E o quanto a gente consegue vigiar também no sentido de perceber como a gente interage com as coisas ao redor, a ponto de sentir que nós estamos sendo recarregados, ou a ponto de sentir que nós estamos perdendo energia. E uma outra coisa que, poderia citar aqui, uma das outras coisas que também acontece. Então, por exemplo, mas eu não tenho um floral, né? Eu falo que coisas básicas, se você se sente vampirizado, no momento que você percebeu isso, olha, tomar água, lavar o rosto, se você estiver perto ou for possível, tomar um banho de sol, né? Tomar uma primeira pelo menos 2 minutos, tomar um banhozinho de sol, né? Receber os raios do sol é uma forma de alterar essa frequência. Se você tiver também, se você tiver um óleo essencial, claro, não dá para dizer que qualquer óleo essencial, mas se você tiver alguma coisa para inalar que seja agradável, né?
tanto quanto melhor, mas quando você sentir, quando você perceber que a sua frequência caiu, busque, né, essencialmente, busque no primeiro momento se recompor da situação. E, se é possível, né, tente buscar um tratamento, e eu falo que o floral é ótimo para isso, porque o floral, à medida que você toma, depois de um tempo, você consegue desenvolver essa percepção mais clara das situações de vampirismo. Você consegue perceber mais claramente o quanto você está sendo atingido, né? O quanto você, de alguma maneira, até está sendo manipulado por pessoas que têm esse padrão. Então, o floral, ele não só vai ajudar na questão de fazer o corte do vampirismo, como ele vai trazer ou seja, cortar a corrente, né? Cortar o círculo vicioso. Porque quando a gente pensa no vampiro também, tem muito a ver com aquela história do Drácula, né? Tem muito a ver com aquela coisa mitológica de que o vampiro vai lá e aí quando ele morde uma vez você tem uma percepção, na segunda vez aí você já é escravo dele e na terceira vez você virou também um vampiro e você começa a reproduzir aquele mesmo comportamento. Então, o que o floral vai fazer? O floral ele vai fazer com que, se você está nesse processo, ele também vai trazer uma percepção de corte, vai trazer uma percepção de reversão, vai trazer um entendimento, né, uma consciência de que, opa, eu não preciso viver com a luz do outro, porque eu posso reverberar a minha própria luz, eu não preciso roubar a luz, a energia, a frequência de ninguém. Eu posso ser o meu próprio sol, eu posso ser a minha própria luz, eu posso ser o bem que eu manifesto na minha própria vida, e assim eu posso manifestar isso na vida das outras pessoas também. Então, isso é, de fato, viver a sua luz.